Fala galera, começando o nosso podcast da geração Holy, e fazendo esse primeiro podcast piloto Certo, com um ilustre pastor Gabriel Henrique. muito Se bem. apresenta, pastor Gabriel. Fala galera, sou o pastor Gabriel, estou aqui para fazer esse teste piloto com o Potier. Nosso podcast será chamado Holycast, já tem lá, né, na plataforma Spotify. Então, esse aqui vai ser o teste, né, pra gente ver se vai funcionar. Mas vai, em nome de Jesus. Na verdade já está funcionando, em nome de Jesus. O que a gente vai fazer é só lançar esse podcast daqui a pouco. Isso Para aí. quem vai estar acompanhando aí a gente, nós lançaremos no Spotify. Muito bem. Toda semana um tema. Eu gostaria que o pastor Gabriel aí comentasse um pouquinho desses projetos da geração Holy 2022. Pode falar, pastor Gabriel. Bem, o projeto da geração Holy é flexibilizar, né, essa questão da mensagem, de chegar a mensagem até o público, né? O público tanto da igreja, mas assim, o público fora da igreja também. Então, como ferramentas, igual essa do Holycast, vai ser ferramentas importantes para que a gente eleve o nome do Senhor aí às pessoas que estão necessitadas aí, nessa geração. Então, na verdade, o podcast, Bruno entrou aí agora no podcast, a ideia vai ser sempre essa. Nós vamos transmitir sempre esse podcast nas nossas plataformas, seja pelo YouTube, seja também em qualquer outra plataforma da geração Holy, Facebook, YouTube, Instagram. E nós vamos responder, cada convidado, cada pessoa vai ter a intenção de vir aqui para poder responder o porquê e responder como. Né? Na verdade, a intenção desse podcast é nós podermos levar a juventude da geração Holy, a juventude do estado de Rondônia, de Porto Velho, ideias e situações práticas do dia a dia. Então, esse como o primeiro, né, o piloto aqui que nós estamos fazendo. Passamos aí uma boa parte da manhã, né, pastor Gabriel? Exato. Configurando aqui todos os equipamentos para que isso pudesse ser chegado a você que está nos ouvindo da melhor forma possível. E aqueles que já estão na live, se tiver alguma pergunta, se tiver alguma coisa a perguntar, pastor Gabriel está aqui para poder responder. É isso aí. Nosso convidado. E a primeira coisa, pastor Gabriel, que é uma coisa que eu tenho acompanhado de algumas pessoas, Thiago Brunet e diversos pastores e líderes religiosos. Como é que você tem visto esse momento da juventude, dessa nova geração para 2022? O que você intitularia aí como uma palavra e algum comentário dentro disso para essa juventude para 2022? Bem, eu vejo que tem se levantado uma juventude que está cansada, né, da falsidade e que de fato querem viver esse real propósito diante de Deus. Alguns tempos atrás a gente via pessoas que tinham, digo assim, né, um histórico onde a gente via pessoas se desviando, né, dos princípios do Senhor. E hoje a gente já tem outro histórico que são essas pessoas que se desviaram dos princípios do Senhor e que se tocaram durante esse processo aí de desvio e hoje querem reconciliar com o Senhor. É uma situação bem crítica, assim, eu falo no sentido. Mas tem se levantado uma geração também avivada no nome do Senhor, né? Desde lá do movimento que aconteceu lá em São Paulo, no Descende, vem um despertar, né? Para esse mover que o Senhor tem feito no Brasil. E as pessoas hoje precisam da simplicidade, como o Senhor sempre foi, né? De uma forma simples, levando o Evangelho. Então penso assim que é uma geração que está apta para isso, mas precisa se posicionar. E nós estamos aí com esse real sentido, esse propósito para que a gente leve a mensagem de Cristo aí através tanto do Holycast, através dos cultos ali da geração Holy, da Igreja Santa Geração. E eu quero convidar você que está aí participando da nossa live. Hoje nós vamos ter um culto magnífico lá na Igreja Santa Geração. E o pedal também, né? Às 16 nós vamos sair ali, né? Da igreja, que vai até lá no, acho que Parque Circuito. Espaço Alternativo e retorna, né? Mas hoje nós vamos estar lá, na igreja lá, celebrando ao Senhor, com muito louvor. Vai ser muito top. Quero convidar todos vocês aí a estar presente. Maravilha. Nós temos aqui algumas pessoas já participando com a gente.
temos o David, temos a Bruna, Martinha, o Wesley. O Wesley, em nome de Jesus, Deus vai usar ele tremendamente esse ano. Gabriel, e diversas outras pessoas que estão aqui já acompanhando. Lembrando que esse é um teste piloto, né? Duda também acabou de entrar. Esse é um teste piloto, esse é um teste que nós vamos passar e nós estamos passando para você que está nos acompanhando. A visão, né, que o Senhor tem dado para a liderança da Igreja Santa Geração. Então, você que caminha conosco, você que ainda não conhece esse ministério, você que porventura já ouviu falar de alguma forma, você possa nos procurar e também procurar ao Senhor, né, para que nos ajude a caminhada de disseminar o Evangelho. Mas nós temos algumas novidades para esse ano ainda. Uma delas é agora, né, o próprio pedal. Exatamente. Nós vamos ter provavelmente 2 ou 3 pedais esse ano, semelhante a que nós vamos ter hoje. E também nós estamos agora fazendo esse teste piloto do Holycast. Eu tenho visto também, pastor Gabriel, nessa juventude, justamente esse despertar. Eu vejo que o Senhor, nesse decreto que Ele colocou sobre a liderança dos nossos ministérios, sobre a liderança da Igreja Santa Geração, que é um momento da gente não só olhar a nossa geografia, mas também é um momento de nós treinarmos a nossa geografia. E eu acho que esse é um dos principais pontos e palavras que elas marcam o meu coração, que é nós nos olharmos e voltar os nossos olhos a quem está próximo de nós, a quem está no nosso arraial, a quem está ali naquele momento, na caminhada conosco, e trazermos a principal unção que tem levado o nosso ministério, que é a unção de ensino, e levar esse treinamento para a juventude, levar esse treinamento para diversas pessoas que estão, de alguma forma, paralisadas, para que elas tenham um despertar e sejam treinadas. Assim como Jesus fez com os seus 12 apóstolos, e depois sobrou um, mas foi levantado mais um, ele treinou, e foi esse o chamamento, foi essa a principal coisa que Jesus queria fazer com eles. Mas na realidade, nesse sentido que você traz, que é interessante, existe hoje um grande desafio que é você passar isso de geração em geração. É o que a gente hoje está experimentando, né? Mas você vê uma juventude que você senta, por exemplo, para conversar com um adolescente ou um jovem que chega ao ápice da maturidade, ele começa a te ver como exemplo. Esse é o grande desafio, né? Assim como o Senhor foi um exemplo, existe hoje adolescentes que eles precisam desse exemplo para que eles possam, para fazer sentido na questão da maturidade deles, de compreender como que é a forma do mundo, entende? E eu acredito que hoje a gente vive isso lá na Igreja Santa Geração. Existem muitas pessoas incríveis e que estão aí caminhando junto conosco para trazer essa mensagem, essa palavra. Novamente frisando, pessoal, convido a todos vocês a estarem hoje lá na Geração Holy. Não esqueça, deixa aí seu like. Olha o teste aqui, o like. Vamos estar lá na Geração Holy, porque faz parte do seu processo. Você precisa entender que é importante a gente respeitar os processos que o Senhor tem colocado aos nossos corações. E é isso. O pastor Gabriel ministrou quinta-feira agora, e eu achei fantástico alguns posicionamentos que ele trouxe. E eu acho que nesse primeiro teste piloto é interessante a gente só refrisar, e nós vamos usar o próprio podcast para colocar algumas coisas de atuação prática. Existe um comentário que você falou, que ser pai é ser capacitado. Se você está vivendo um momento de paternidade, se você está vivendo um momento de aproximação com o filho ou filho com os pais, lembrar que sempre é um momento de capacitar pais e capacitar filhos, né? Pais assumirem esse compromisso de não só deixar os seus filhos aprenderem por si só, mas também, a palavra fala em Provérbios, que os pais colocarem os filhos no caminho que é certo. E eu percebo isso da dificuldade de filhos conseguirem abstrair a visão que o pai teve e que os pais tinham, e o chamado do que os pais tinham sido colocados. E ele também conseguir pleitear um caminho de amadurecimento, de maturidade, de capacitação.
Eu queria que você comentasse um pouco disso, em poucas palavras, para resumir o que você ministrou na quinta-feira. O que se tem hoje é uma geração vitimista, né? Uma geração que ela se vitimiza com tudo. Então é importante você sempre ter ciência de como você, como indivíduo, assim como seu pai e sua mãe vai seguir, entende? Então eu enxergo assim, tudo que meu pai construiu hoje, foi meu pai que construiu, entende? E vai chegar a vez de eu ter essa oportunidade de construir. Então, você não é a última bolacha do pacote, nem a última Coca-Cola do deserto. Então você tem que saber sempre que o que você escolheu hoje para você, você vai ter seus frutos, entende? Você sempre, a sua escolha vai ter um fruto. Então saiba escolher bem, saiba analisar o que você quer para sua vida, entende? Aquilo que o Senhor te chamou, o propósito que você tem na vida, que você tem aí para corroborar, né, com essa geração. Mas assim, eu penso que é uma grande responsabilidade. Não se faça como vítima, porque hoje não existe vítima, entende? Você é fruto de suas escolhas, e simplesmente por isso. Então o Senhor nos deu o livre-arbítrio da gente escolher, de fazer escolha, e nos deu isso como ferramenta também para que a gente pudesse chegar a um real propósito, né? Como a palavra de Deus diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Para que se chegue, o ide. Beleza, o Potier vai chegar um momento que ele vai envelhecer, ele vai morrer, vai ficar o filho dele, é simples, é uma lógica, né? E aí, o seu filho vai ter capacidade de levar o legado? O propósito que você implantou na vida dele, que vai chegar na geração do seu filho? Entende? Então esse é o real sentido. Só que hoje a gente não para analisar isso. É a mesma coisa como a gente também não para analisar que pode chegar uma hora que a gente vai morrer. A gente acha que nunca vai chegar, mas chega, né? Então a gente tem que sempre estar preparado para esse sentido, para que a gente deixe bem amarrada essa questão, para que se chegue, né, o evangelho, para que se cumpra de fato o propósito e assim as plenitudes do Senhor se faça presente nas nossas vidas. Eu creio nisso. Eu acho interessante, eu sempre falo aqui em casa também, falo para minha esposa, né, de que os nossos filhos, eles estão passando por um momento de preparação. Eu falo para minha esposa, é como se nosso filho fosse um soldado, né? E esse soldado, ele está neste momento caminhando em um tempo de preparação. Então é um tempo onde ele vai descobrir o propósito, é um tempo onde vai ser revelado a ele o propósito dele, é um tempo onde ele vai descobrir o posicionamento dele dentro do propósito de Cristo, é um tempo onde ele vai ter decepções, e é melhor que essas decepções sejam assistidas por nós. É melhor que ele tenha decepções dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, aonde nós vamos poder assessorá-lo como se reerguer de cada decepção, de cada momento, do que ele viver essa experiência longe, do que ele viver essa experiência distante, do que ele viver essas experiências sozinhos. É lógico que eu não vou conseguir frutificar e produzir todas essas experiências na vida dele, próximo a ele. Mas o máximo de experiências, o máximo de decepções, o máximo de vitórias que eu conseguir produzir na vida dele e ele conseguir produzir próximo a mim, isso vai ficar muito mais fácil de um momento que eu não estiver. Ele vai conseguir reproduzir isso sozinho. Exatamente. A grande diferença hoje dos pais é que eles começaram a ter uma mentalidade de tipo assim, aquilo que eu não tive, eu vou permitir que o meu filho tenha. Então eu não tive o smartphone aos 12 anos de idade, então eu vou fazer agora com que ele tenha. Eu não tive acesso a todas as plataformas digitais na minha época porque não existiam, então eu vou produzir com que ele tenha. Eu não tive diversas coisas na minha vida, eu não comi doce, eu não fiz isso e aquilo, então eu vou permitir. E essa permissibilidade, na verdade, ela tem duas principais origens. Uma é a de você querer doar para o seu filho aquilo que você não teve, e a segunda é a substituição, por você, de certa forma, recompensá-lo por uma ausência de tempo que você não tem na vida dele. E aí isso tem construído jovens com incapacidade de tomar decisões. E aí entra um sentido, por exemplo, você falou bem, que os pais hoje eles querem anular na vida dos filhos aquilo que eles passaram por dificuldade, né? Eu só passei dificuldade, então não quero que meu filho passe por dificuldade. Mas seu pai e sua mãe, eles chegaram onde chegou porque passaram por que passou. Então, tipo assim, eu não vou mentir pra você que você não vai passar necessidade ou dificuldade na vida. Não, mas as necessidades e as dificuldades, elas fogem.
Entende? Se você não tiver essa experiência, lógico, é um sonho, né? Você, assim, tiver uma mente madura aí, mas, assim, muitas vezes essas coisas que acontecem nas nossas vidas vêm pra forjar e nos dar resistência pra gente saber lidar com a vida. O que mais há hoje é pessoas despreparadas, não sabem lidar com a vida. Aí você fica assim, caraca, né? E aí, como eu disse lá na administração, e aí toda a vida a gente ouviu, né, na escola, e é o futuro da nação. Se o futuro da nação é essa, tá bem, né, caído, né? E a gente precisa ter essa consciência que a formatação do seu filho é a geração, é o futuro, entende? Então somos nós que temos a responsabilidade de levar o ID, de ter essa consciência. Se você não criar o seu filho nessa consciência, pronto, você perde uma geração, entende? Essa falta de dificuldade que jovens, adolescentes estão tendo é o que mais tem gerado problemas emocionais. Exatamente. Então, eles acham que, por exemplo, é interessante que a gente estava um pouquinho antes, até não estava no momento da transmissão ainda, a gente estava falando sobre o casamento e você na data do casamento que está chegando. Hoje nós estamos gravando esse episódio piloto dia 22 de janeiro de 2022. Então, o casamento está chegando a cada vez mais. E nós conversamos há um tempo atrás, justamente nesse momento, e da experiência de ver que o casamento ele precisa ser entendido e compreendido como um ponto único na vida. É um dia, é uma data. Mas a construção do casamento ele vem antes muito menos da data. Não só é só a data. Ela é muito mais do que só aquele dia. Ele é para a vida inteira. Mas eu tive que... Lógico, como eu falo para vocês, a gente não se ausenta do desafio. Mas a mentalidade de uma geração, ela não tá nisso. A mentalidade tá em o quê? Às vezes é prioridade, é o casamento, é a festa, algo assim. Mas não. É o depois, né? E depois do casamento, depois da lua de mel, aí fica o quê? Acabou o casamento? Então não tem sentido. Aí você olha um velho de 60 anos de idade. Meu avô tem fez 100 anos, meu bisavô. E casado com a minha avó. Só que minha bisavó já faleceu. Mas há muito tempo. Aí você olha um casal, né? De longas datas e fala assim, cara, o que segurou? Né? Porque hoje, qualquer crise, não, vou separar. Entende? Então eu não quero isso pra minha vida. Também não quero isso pra vida de vocês. Eu quero que vocês entendam que vai ter dificuldade. Mas a linha de raciocínio por exemplo, é uma conquista. Do nada você vai... Não é assim... É isso que eu falo, é uma geração fast food. Do nada você vai ter as coisas. Você precisa conquistar. Por exemplo, eu precisei estar 5 anos na faculdade para me estar atuando hoje como psicólogo. É um processo. Assim também o Botier fez uma faculdade de medicina. Tudo antes tem um processo para que você chegue ao êxito. E você começar a conquistar. Não é nem que você conquistou. Porque tem gente que fala assim, não, agora que eu conquistei, pronto. Aí estagna. Não. Na nossa vida é sempre uma conquista. Entende? Sempre uma conquista, até chegar à maturidade. E às vezes eu tô lá em casa, eu vejo assim, meu pai e minha mãe, né, conversando e tal, eu falo assim, cara, pra me chegar a esse hábito aí da maturidade, vai levar um tempo. Vai! Você chega hoje, às vezes você tá acomodado aí na casa do seu pai, você vê a casa tudo estruturada, no carro, tudo, você vai ter que conquistar tudo isso, querido. Então te vira, se posiciona, amadureça aí as suas ideias, começa a ser revolucionário, porque é assim, é a vida. Teve um dia que eu falei aqui uma coisa em casa, a minha esposa ficou olhando assim, e ela parou para observar e realmente ela reprocessou isso. Eu falei bem assim, olha, a minha filha, ela vai ter o direito de escolher quem ela quiser. Isso é uma opção dela para casamento, né? E dando aqui de ordem prática da coisa. Mas eu falei, mas é o seguinte, aquilo que eu conquistei, ela vai desfrutar enquanto ela estiver dentro da minha casa. Então... se eu tiver carro e ela querer desfrutar, ela vai utilizar. Os benefícios, aquilo que está dentro do nosso desfrute, ela vai poder desfrutar. Mas a partir do momento que ela decidir por uma opção dela, claro, por bênção da família, dos pais, mas por uma opção dela, aquele que vai ser o companheiro para a vida inteira, ela vai ter que se submeter à realidade dele. Aquilo que ele vai poder proporcionar. Então, se ele vai poder proporcionar para morar num apartamento de um quarto e eles começarem a vida construindo assim, paciência. O fato é que os pais hoje, eles querem, de certa forma que você comentou, evitar certos caminhos de dificuldades que eles tiveram. Por exemplo, no começo da minha caminhada com a minha esposa, teve momentos que ela era a principal fonte de renda da nossa casa.
E eu tive que me submeter, eu tive que não submeter em sentido de quebrar a hierarquia, mas submeter que era ela que estava fazendo aquele posicionamento naquele momento. Então, foi um começo de caminhada, foi uma evolução. E o que os pais hoje fazem? Não, minha filha, é o seguinte, então vem cá, pega o carro do pai, sai com o seu namorado aí com o carro do pai, caso o pai vai te dar o carro dele, vai ficar andando a pé, andando de moto. Isso não existe. Por quê? Porque isso quebra princípios de conquista da juventude. E eu acho que isso que você falou é justamente isso. Alcançar níveis de maturidade são níveis de conquista. Para alcançar maturidade, você precisa viver decepções. Eu me lembro que eu tive um episódio, né? Meu pai falou isso na quinta-feira. E eu tinha saído, né, pra comer pizza com a Camila. Tava eu, a Camila, a Emily e o Matheus. E aí a gente foi. E lá na Zona Sul eu passei por uma rua. Na realidade, eu me esqueci, não tinha nem placa de pare, nada. E eu atravessei. Porque eu atravessei, uma moto bateu nas duas portas, né, do Jeep. E o Jeep tava zero. Eu falei, aí. O coração foi lá na boca, né? Aí saí todo desesperado. E aí fui atender o rapaz. Aí o rapaz olhou assim, né? O Jeep falou assim: filhinho de papai. Pô, né? Não, você tem que me socorrer. Eu falei: não, vou te socorrer. Vou te levar lá no hospital. Levo pra dar sustentação e tal. E aí, de repente, o cara começou a falar muito, né? Falou assim, achando que eu não tinha dinheiro, né? Falei assim: não, vou dar toda assistência, mas vamos fazer o seguinte. Antes eu vou registrar um BO aqui, vou chamar a polícia pra registrar um BO. Aí o cara do nada mudou. Não, tá de boa. Enfim, o cara não tinha nem habilitação. Mas esse acontecimento fez que eu refletisse. Depois meu pai chegou, né? Comecei a trabalhar e meu pai falou assim: olha, agora nós vamos pagar a franquia do seguro do carro. E você vai pagar. Então logo no meu primeiro salário eu tive que ter responsabilidade. É ruim. Para alguns filhos vai falar assim: meu pai é ruim. Não, ele tá passando para você que tudo tem um preço. Então, hoje quando eu pego o carro, meu amigo, vigilância na certa, né? Porque tudo hoje tem um preço. O que acontece hoje, tudo é caro, entende? Nada de mão beijada. Mas tem aqueles, né, que falam: não, meu filho, tá de boa, vai lá, paga. Aí o menino, ele cresce o quê? Fala: não, na necessidade eu tenho onde recorrer, vou recorrer ao meu pai. Eu me lembro de um episódio muito parecido, mas eu tava em uma situação completamente diferente. Não tinha conhecido a Cristo ainda, e eu tava fora dos caminhos do Senhor, e eu tava, né, em um posto onde todo mundo tava ali, se envolvido, bebendo, etc. E aí, meu tio me liga falando: olha, é o seguinte, eu cheguei do sítio, tô com a caminhoneta aqui, eu peguei emprestado do seu pai, você quer ela pra você dar uma volta? Sem habilitação, né? Sem habilitação. Aí, meu tio me liga oferecendo, né, menor de idade, doido pra sair com o carro. Eu falei: claro, tio, com certeza. Ele: então faz o seguinte, eu vou ir te buscar, você pega e você me deixa aqui em casa e sai, e amanhã cedo você volta aqui, deixa ela comigo e tá resolvido. Excelente, né? Aí fui, peguei o carro, e aí voltei pro posto, e a gente continuou bebendo, né? Ou seja, tudo errado, né? O convite pra dar errado. Legalidade, né? Na certa. Tudo na forma ilegal. Nesse momento, etc e tal, tem um amigo meu que foi convidado pra uma festa fechada, né? E aí ele: pô, Tier, vamos lá? Eu falei: vamos sim. Aí fomos, demos uma volta no centro da cidade. E aí, na hora que a gente foi pra lá, a caminhonete era traçada e eu passei por um caminho, em uma curva, aonde patinou a roda traseira. E aí, detalhe, bati em uma placa de lado. A placa chega e deu uma envergadinha, né? E aí passou um cara que era conhecido na cidade, era o cara que... Cidade minúscula, né? Todo mundo conhece. Pequena. Eu sei que no outro dia, cheguei, mostrei pro pai. E aí o pai: o que aconteceu? Eu falei: não, eu tava parado num canto, veio um cara e bateu. Aí meu pai: entendi, onde que foi? Ainda fui, levei meu pai lá num lugar, né? E etc. Tinha combinado com um amigo, toda aquela situação, né? Enfim. Eu sei que no final da tarde do mesmo dia, meu pai me chamou e falou: olha, é o seguinte, já falei com o cara. O cara já confessou que não foi isso. Agora eu preciso ouvir de você. Eu quero que você tenha maturidade pra você me falar a verdade. Caraca. Aí eu olhei assim pro meu pai. Falei: pai, eu tô mentindo mesmo, é isso. Aí ele: pois é, ainda bem que eu não falei com o cara, né? Mas você falou a verdade. Jogou bem, jogou de madura. Aí é o seguinte, presta atenção.
Aí tá. Aí no outro dia, né? Meu pai, olha, você que vai pagar o conserto do carro. Eu falei, claro, sabia o preço, mas. Falei, pago com certeza. Eu também não tinha salário. Eu trabalhava com meu pai, mas não tinha salário. Meu pai falou o seguinte: olha, o preço ficou quase 9 mil reais. Eita. Aí eu. Então, como é que eu vou pagar mesmo? Ele falou o seguinte: você vai trabalhar um tempo a mais, se dedicando em uma coisa que você não faz aqui dentro da loja, para você gerar essa renda aqui dentro. Então, dentro da sua atividade, você vai fazer algo a mais. O que era algo a mais? Então, eu fazia parte administrativa e de gestão, e aí eu tinha que, então, vender. E aí eu fui abatendo isso de comissões, aonde eu que tinha que terminar o meu serviço, ter tempo dentro do horário comercial, para poder ir abatendo aquilo do meu salário em si, que seria, né? Mas aquilo não foi a principal coisa que mais me marcou na vida. O que mais me marcou foi no outro dia, quando a gente foi abrir a loja. Antes de eu ir pra loja, meu pai pegou e falou: dá a chave da loja. Aí eu peguei e falei bem assim: por que o senhor vai abrir a loja? Ele: não. A partir de hoje, enquanto você não pagar o conserto do carro que você quebrou, você não vai abrir a loja. Porque você não tem mais maturidade e responsabilidade daquilo que eu te entreguei. Uau. E aquilo foi, cara, foi a principal coisa que eu me lembro até hoje. E eu vejo que é isso que muitos jovens estão se perdendo. Deus entrega talentos. Deus entrega habilidades. Deus entrega diversas coisas na mão de pessoas e coisas nobres. Coisas que vêm diretamente do céu, que é Ele que é a verdadeira fonte. Porém, pessoas que não têm maturidade para conseguir administrar algo que vem diretamente do Senhor. E eu vejo que é para isso que foi criado o propósito, por exemplo, da geração Holy. Pegar uma juventude, uma geração que está vivendo esse momento de imaturidade, de falta de constância, de falta de disciplina, de falta de conhecer a Jesus, de falta de ter experiência com Jesus. E transformar, ensinar com amor, com graça, com fé, com gratidão. Ensinar princípios para essa geração a pegar aquilo que ela já tem, aquilo que Deus já deu. E antes que ela perca por qualquer coisa, a gente moldar e preparar para que elas possam aprender a tomar decisões baseados em princípios. Então, terminando esse primeiro teste, esse piloto, gostaria que você deixasse as suas considerações com base nesse propósito, com base nessa missão, com base nesse novo realinhamento que o Senhor tem direcionado para a liderança do Ministério Santa Geração, para a liderança do Ministério Geração Holy. Gostaria que você deixasse aí a sua mensagem final. Minha mensagem final é que para essa geração, dê valor à geração que se passou, né? A geração do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu tio, né? Se não tivesse passado pela mão deles, você não teria o que você tem hoje. E você vai começar do zero, entende? Então tenha sabedoria, sabe? Lembre-se sempre, né? Coloque no seu coração que você é fruto de suas escolhas, sabe fazer escolhas corretas, pautadas na sabedoria e discernimento da palavra de Deus, em nome de Jesus. Só trazendo aqui que essa sempre é a ideia. Mateus colocou aqui: acredito que o louvor evangelístico fora de quatro paredes também é uma forma muito boa de evangelismo, e é o que nós vamos fazer. Por exemplo, nós já temos ideias agora de colocar... Muito bem saber isso, Mateus. Muito bem. De colocarmos o culto, de sairmos da igreja. Aquilo que o Senhor um dia colocou, principalmente no final de dezembro, foi ser igreja fora da igreja. O que é isso? É fazer aquilo que Deus nos chamou, fora das quatro paredes. Então, Mateus, nós vamos sim caminhar por um caminho extraordinário. Nós vamos usar, e Deus vai usar todas as pessoas, Fernando, Bárbara, Andréia, Rosana, enfim, Weasley, Duda, todo mundo que está aqui caminhando conosco, Emily, Luara, Arthur, Ingrid, Camila, Marcos, enfim, Raquel, todos eles que estão aí caminhando conosco, que estão nessa caminhada. Deus, neste ano, vai superabundar a graça, a experiência, o temor, né, sobre todos eles. Quero aqui agradecer ao Ministério Geração Holy, quero agradecer a todos que estão aí caminhando com a gente, e nós iremos aí, em nome de Jesus, esse ano,
disseminar a palavra do Senhor nessa terra. Show de bola. Pessoal, compartilha aí, né? Como esse é o piloto teste, né? Holycast vai ser o nome do podcast. E já tem lá na... Já tá na plataforma do Spotify esse podcast. Mas daqui a pouco a gente já vai publicar também o primeiro episódio piloto, tá? E todos estão convidados a participar. E Deus vai usar a todos que são desse ministério, em nome de Jesus. Tremendamente. Valeu! Valeu, galera! Tamo junto.